Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, a mais um encontro maravilhoso do nosso podcast Você Pode. E é claro, nós estamos nesse momento recebendo aqui a minha colega, né? A minha amiga, nós já fomos inclusive colegas de escola, né? A professora Evanice, que hoje está à frente da Escola de Tempo Integral Cornélio Diógenes. A Evanice, como ela mesma diz, é dessas que enfrenta os desafios, mas sempre com a coragem de fazer o melhor por ela, pela escola e por quem faz parte dela, né? Ela já falou aqui nos bastidores que a gente precisa ver os nossos alunos como pessoa, né? Sim. E que a escola tem um papel muito maior do que apenas ensinar. E que é ensinado lá na escola dela, né? Embora algumas pessoas não consigam visualizar muito além dos conteúdos. Então, Evanice, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Você Pode. Muito obrigada, né, Neymar? Obrigada pelo convite. Na verdade, é uma honra estar aqui. A gente, quando eu cheguei, até contou os anos, né, de parceria em que a gente teve no passado, acho que 14 anos, né? No passado, inclusive, eu sempre considerei uma honra lhe ter tido como diretora escolar, né, lá no Luiza Távora. E desde lá, a gente vem nesse percurso educacional e quero dizer que eu tenho, sim, em muitos momentos, você como referência em posturas de liderança atualmente, né? É muito bom estar aqui. Que bom, né? A gente ser fonte de inspiração. Sim. E com certeza, Evanice, você também é uma fonte de inspiração para outros gestores, né? Para outros professores, com certeza. A gente não sabe. A gente vai ter assim um encontro hoje bem bacana, bem leve, né? E a gente vai ter a oportunidade de fofocar sobre alguém que conhece muito esse alguém. A gente vai saber da Evanice pela própria Evanice. Agora eu quero saber, Evanice, antes de ser essa diretora, né, da escola do ensino médio, e de ser mestra em linguística, quem é a mulher por trás dessa trajetória? Como é que você se define hoje? É difícil desmembrar a Evanice, pessoal, da Evanice professora. Mesmo brincando, com 10 anos de idade, eu já brincava de ser professora. Eu me lembro que eu dei aulas de crisma e, de repente, eu me vi confundindo. Dando crisma e, ao mesmo tempo, eu já quis inserir conteúdos, eu já quis inserir outros assuntos, mesmo dentro daquelas temáticas religiosas. Então, hoje a Evanice, mesmo que em um processo de pensar no pessoal, eu sempre me vejo letrando. Letrando na parte, seja numa calçada, seja numa rua, seja em casa. Minhas irmãs às vezes dizem assim, Evanice, para de palestrar. Porque o social, quando você é professor e quando isso perpassa muito tempo, você não desmembra isso. Né? O social está muito enraizado e você quer a todo instante letrar ao redor para mostrar dessa utilidade que a gente tem na condição de voz educacional, na condição que a gente estudou e que a gente precisa fazer o nosso conhecimento. A gente tem uma mania, o povo diz assim, não se intrometa. Tem até um TikTok que mostra assim, eu muito calado, as pessoas falando um assunto que não estão entendendo, mas eu vou ficar calado. Mas a gente não pode se calar, a gente tem que dizer, a gente tem que letrar, né? Então, eu me considero hoje a Evanice que luta por esse letramento social, né? De mostrar o valor de educação, o valor do social, o valor de olhar para as pessoas, de ver as pessoas e o valor delas. Eu creio que seja isso. Que bom. Agora me diz uma coisa, Evanice. Tu disse que até hoje você continua morando no sítio, Sim. né? Que você é a mulher lá do sítio, a mãe do Isso. sítio e a mulher também aqui na cidade. Quais lembranças da sua infância
e da sua vida escolar que mais te marcaram, né? E que, né, tornou você essa pessoa, assim, além dessa professora de Crisma que você Uhum. falou. É uma coisa que me marcou muito é a questão de que a escola, e é por isso que hoje eu tenho trabalhado muito com a minha equipe, com os alunos, né? É de esse além do ensino, além do conteúdo. Eu me lembro que, desde que eu me entendo por gente, eu sou assim, a psicopata do dicionário da gramática. E em um mundo, quando você é criança, quando você é adolescente, você acaba sendo muito imaturo. E eu me achava muito. Tanto que tinha pessoas que não queriam nem se encostar em mim, porque eu já reclamava. E eu me lembro que tinha uma professora que me chamou e disse assim: Evanice, aceita as pessoas como elas são. Pare de querer estar reclamando, de querer estar corrigindo as pessoas. Aceite e extraia dessas pessoas e viva o potencial dessas pessoas de outra forma, né? Então, quando eu me lembro na condição de criança lá no sítio, da educação é isso. Vai muito além de eu saber um verbo defectivo. É de eu saber bom dia, boa tarde, é de saber respeitar as pessoas. Quando se fala em educação, é isso. E é muito poderosa e forte a palavra educação, né? Embora tenha todo um discurso muito polêmico, inclusive, que educar é em casa, e a gente sabe que é, mas a gente não pode desmembrar isso de quando a gente está na escola. A gente também é muito educado na escola, né? Nos mostram muitas coisas em que a gente, quando cresce, quando vai conviver, a gente percebe que, sim, nos educaram muito. A convivência, né? Sim, O estar na escola, de sair muitas vezes de um ambiente que não é legal, a isso. gente já está aprendendo sem ninguém precisar mostrar conteúdos, né? Realmente o É papel da escola verdade. também é muito importante e isso é muito bom. Mas eu quero saber o seguinte: houve alguém na família, na escola ou na comunidade que despertou em você o amor pela educação? É, eu nasci vendo a minha tia, né? Ela foi professora, né? Ninguém nunca deixa de ser, né? É professora, hoje aposentada. E eu sempre me encantei pelo mundo dos livros. Ela ia trabalhar e deixava muitos livros didáticos em casa e eu devorava todos. Sempre li. E isso foi me despertando, né? Então eu creio que foi isso que foi me mostrando que era o que eu queria. E eu agradeço muito de ter recebido essa dádiva de não ter dúvida, né? Eu me lembro que eu tinha aí 23 anos, 22, eu era 23, tinha tido minha bebê, e eu recebi o Bolsa Família, R$ 120. E era justamente o dinheiro da matrícula na UVA. E naquele momento a gente entra em guerra mental, comprar as coisas que a menina precisa ou ir fazer essa matrícula, né? E eu fiquei na dúvida, eu vou fazer a matrícula. E não foi fácil, porque a gente recebe represálias da sociedade, porque a sociedade quer que às vezes a gente seja mãe como não estudasse ou trabalhasse, e quer que a gente trabalhe e estude como se não fosse mãe, né? Mas foi uma decisão que eu não me arrependo e que até hoje eu agradeço muito essa coragem, né? Dos R$ 120 do Bolsa Família, ter feito a matrícula. Então, a educação sempre teve um peso muito grande na minha vida. Muito, inclusive, é um divisor de águas sempre para eu. Eu posso até, quando eu falo muito com os alunos, eu digo: não existe isso, meninos, de vencer na vida, mas existe de você lutar por dignidade. E a educação, ela dá muita dignidade a gente, dá muito acesso. Ainda bem que tu teve a coragem de Sim, tirar o leite da menina, né, que é foi mais que é do sítio, compensado, tem né? leite de gato, né? Mas me diz uma coisa, em algum momento da sua caminhada você pensou em seguir outro caminho ou foi desde o comecinho já estava decidida, era isso que queria, ou houve o conflito e em algum momento a educação falou Uhum. mais alto e você resolveu ir por esse caminho? Não. Quando você, desde cedo,
é leitor, você acaba sendo uma pessoa muito objetiva, né? Você acaba tendo letramentos e tendo certezas. Graças a Deus, a minha mãe, ela foi muito letrada. Tem o Street, que é um escritor que escreveu até o livro Letramento Social, em que ele diz que o primeiro letramento, você pode ser analfabeto. Se você dá valor ao estudo, você já é letrado, né? Então, a minha mãe sempre teve o letramento, eu sempre tive o privilégio de viver só para estudar, né? A gente sabe que a gente precisa, às vezes, ajudar numa casa. Não, minha filha, pode ir estudar. Então, desde muito cedo, eu sempre li e sempre estudei. E sempre fui muito convicta de que queria esse mundo da educação. Sempre fui muito objetiva, né? De sentar, de anotar, de fazer o projeto de vida. Isso não é simples. Até hoje, quem é professor, tenta sentar com um aluno e vamos fazer aqui o projeto de vida. E os nossos jovens, eles às vezes têm essa dificuldade, às vezes não está com pique. Tem uma coisa hoje em dia que a gente luta pelo jovem, eu não sei se eles têm razão ou não, mas eles dizem muito, tia, deixa rolar. Vamos deixar ir rolar, né? E às vezes a gente tem essa preocupação de não deixar rolar, né? A gente da nossa época tem muito isso. E às vezes a gente tem até inveja deles. Eu disse, poxa, eles são tão despreocupados, a gente poderia também ser em muitos momentos, né? Mas quando você tem metas, você tem urgência. E aí você acaba não tendo pique para se distrair. Pelo menos foi o meu caso. Eu sempre fui muito objetiva. Eu não sentia pique, por exemplo, no ensino médio. Eu não sentia pique de me divertir numa festa se eu não tivesse a certeza que eu ia ter um trabalho, que eu ia ter formação, que eu ia ter dinheiro no bolso, então eu preferia ficar em casa estudando. Isso é uma perguntinha, o dinheiro veio? Vem, Mas sim, vem, né? sim, Não vem de imediato. é, Tu disse aí, ai, que às vezes a gente tem vontade de ser como o jovem, que eles é, só pensam no aqui e agora, né? é, E a gente está sempre pensando no futuro. isso. Às vezes o que a gente quer não chega tão rápido, mas chega. Chega. E É um processo lento, mas não é um processo, eu considero muito, não é um processo em base de areias. Porque às vezes, no mundo de hoje, entrega-se muita esperança ao jovem, base de areia movediça. Pode ser hoje, não pode ser amanhã. Se a gente pensar em um projeto de vida pensando na educação, é base sólida. Ninguém tira conhecimento de você. Ninguém tira formação. Então, aquilo que você constrói, ninguém tira, né? Então, eu considero muito esse divisor. Embora eu receba muito menos do que um influenciador digital. Mas o influenciador digital, às vezes, numa palavra, é cancelado e perde tudo, né? Então, a educação tem muito isso, de lhe dar uma vida mais sólida, uma vida mais estável. mais discreta, muitas Isso, vezes, mas mais estável, né? sim, Eu acredito muito que a educação é o caminho e que a gente se constrói por sim, ela e a gente se faz por ela, através dela, e que se a gente não tiver a oportunidade de estar na escola, é, as nossas oportunidades na vida elas são muito pequenas, né? Mas demais. a rotina intensa de gestora escolar, né? É Sim, assim, bem pesadona. Como que você cuida da sua saúde é verdade. emocional, da família e dos seus próprios sonhos? Você tinha dito que a sua filha continua morando no sítio e que Isso, você está sempre nessa ponte aí, né? De estar aqui, estar lá, dias sim, dia não, tá passando a noite lá com a sua filha. Como é essa sua vida? Não é muito. Como é que te deixa. Mexe com a sua saúde mental? Porque com a física, com com a certeza. física, é. Né? E a rotina da escola Sim. também. Ela mexe muito com a gente. E aí, como é que você lida com tudo isso, Evanice? A gente precisa ter muita
tem uma coisa que o Rossandro Klinge, que é um psicólogo contemporâneo, ele diz: a gente está precisando muito de gente madura, né? É preciso trabalhar muita maturidade para cuidar da saúde mental e nem a gente se afetar tanto, ser uma pessoa esponja de absorver, nem a gente também impactar negativamente tanto as pessoas. Então, assim, eu tento ao máximo procurar meios de cuidar dessa saúde mental e tentar encontrar maneiras e metodologias de que esse processo seja mais tranquilo. Por exemplo, um gestor, ele nunca descansa mentalmente. Tem sempre demandas, tem sempre procura, mas tem aquele dia que 4h40 aconteça o que acontecer. Quando eu sair da escola, a escola vai ficar lá, eu não lembro mais. 7 horas da manhã do outro dia eu lembro. É fácil? Não é. Mas é preciso que a gente esqueça isso para dar assistência à família, para dar assistência aos amigos. Eu sempre brinco com meus professores. Vamos nos vingar do sistema para a gente ter saúde, se aposentar, não deixar o dinheiro na farmácia e viver muito tempo da aposentadoria. Então, é preciso muito cuidar dessa saúde mental, de ter empatia. A gente precisa entender que quase nada é sobre nós, seja um problema com o professor, seja um problema com um aluno. De alguma forma é isso. E me diz uma coisa, e os sonhos da Evanice, como é que andam? Você tem tido tempo para isso? Para sonhar, para criar as metas, é claro, e sonhar o seu pessoal, da sua vida profissional, que está sempre ali, né? No todo dia, toda hora. Mas e o verdade. pessoal, os sonhos da Evanice? Lenimar, sendo sincera, quem é mãe solo, a gente pensa muito em filho. Então, não tem como a gente desmembrar. O meu maior sonho é ver a minha filha formada, né, bem estabilizada. A gente se entrega muito a isso, da maternidade. E com a Evanice pessoal, eu penso muito nisso, de pensar qual é a minha utilidade na sociedade. Né? Se um dia eu não for mais diretora, se um dia eu me aposentar, eu quero saber em que momento eu posso contribuir para a sociedade, seja abrindo uma escola, seja fazendo um círculo de leitura, mas de ser útil para essa sociedade. Eu penso muito nisso. Então, essa é a minha meta. Eu nunca penso nisso. Qual é o momento em que eu vou me considerar vencer na vida? Não existe isso de vencer na vida. Cada um faz o que pode, entrega o que pode e está todo mundo tentando. Né? A gente tem que parar de ser tóxico e de achar que você venceu na vida e fulano não. Né? Eu considero vencer na vida quando você consegue dar aquela gargalhada mesmo diante de tantos problemas. Outro dia eu estava na beira-mar, eu não tirei a foto porque era meio inadequado. Mas tinha uma pessoa em situação de rua com a perna cruzada, né, só de short. E aí cruzou a perna, sentou num banco e vislumbrou o mar. Eu disse, isso aí é vencer na vida, né? De poder aproveitar toda essa magnitude do universo. E às vezes a gente está diante de coisas tão bacanas Sim, e a gente não faz uso disso, né? sim. Mas a Vanessa disse para mim uma coisa: qual a experiência pessoal mais contribuiu para desenvolver sua sensibilidade, que a gente percebe, né? Quando você fala no cuidar do outro, no ensinar o outro além dos conteúdos, no trato com os estudantes e assim. E as suas realidades, que a gente Eu sabe sei. que hoje a escola pública, né, Sim, ela tem uma diversidade muito grande de jovens, né, que vai demais. desde as estruturas familiar, econômica, social, né? É. Como é que você, qual é a sua experiência que contribui para isso? Pode ser meio clichê, mas Lenimar é leitura. Quando você lê, você passa a ser seletivo, você passa a ver
coisas que às vezes não via, você passa a deixar de ter preconceito, você passa a ver o mundo fora da caixinha. Então, à medida em que eu fui me emaranhando em outras leituras, que não somente a literária, a leitura acadêmica, a leitura social, foi me mostrando do tanto de postura que eu precisava ir mudando para entender o social da educação, né? A gente às vezes tem uma mania muito grande do ego de dar o conteúdo e de estar arrasando nesse conteúdo. Mas, por exemplo, um aluno com fome, ele não vai entender o que é verbo defectivo, por exemplo. Não vai. Então, ou você para, conversa com esse aluno, então vamos esperar a merenda, quando você voltar a gente tem aula, ou não faz sentido, né? Ou a gente entende a educação com essa magnitude, ou a gente sempre está batendo de frente com situações que a gente sempre diz, não é porque o aluno não quer. Se você perguntar para um aluno se ele quer ser engenheiro, ele quer. Mas naquele momento, às vezes ele não tem pique, né? Quando às vezes, se você sentar e ouvir o aluno, você vai entender que naquele momento não tem como às vezes eles nos escutarem, né? Então é esse social em que a gente precisa aflorar, né? De às vezes você chegar preparada para dar oração coordenada e que talvez seja mais interessante em uma sala de terceiro ano dar a escala 6x1, né? Para ele entender o que é CLT, o que é público e privado, o que é uma redução de uma escala 6x1, o que significa ele ter, o que significou e que vai significar para ele uma reforma trabalhista. Então, é preciso, e a leitura, e me emaranhar na leitura foi me entregando isso, de que eu preciso trabalhar com a equipe de aluno, com a equipe de professores, o processo de letramento. Ou eu entendo desse letramento, ou um aluno que às vezes chega para mim sentindo-se violado, que sofreu bullying, eu vou só seguir um protocolo. E a vida não é só protocolo. Cada pessoa tem um contexto muito diferente. Então, a gente precisa ler. E esses contextos, né, que cada um tem, muitas vezes, se a gente não procurar, pelo menos, conhecer Sim. e para poder entender e minimizar um pouco, né, o sofrimento de cada aluno, né? E não é possível saber de tudo o tempo todo, nem né? Absorver. E nem absorver. Mas me diz uma coisa, se você pudesse conversar com a Evanice, aquela lá de trás, né, aquela adolescente, que conselho você daria para aquela jovem que estava assim começando, né, que ainda não tinha tido o tempo e nem a oportunidade de usufruir, de se deliciar em tantas leituras que a Evanice de hoje teve? É bem pessoal, viu? Eu diria para ter sido mais aberta, mais acessível. Sempre fui uma pessoa muito fechada. Isso, às vezes, a gente acaba perdendo oportunidades, né? Então, eu creio que seja isso, de ter sido uma pessoa mais aberta, mais acessível, de ter ouvido mais. Há um paradoxo muito grande quando a gente estuda muito. Se a gente não tiver maturidade, o ego toma conta da gente e a gente não deixa o outro falar. Eu tento ao máximo me policiar para não fazer mais assalto linguístico. Aquele que, por exemplo, o Faustão fazia muito. Faustão era muito inteligente, mas era muito criticado, porque ele não deixava o convidado falar, né? E hoje eu me considero que, se eu fosse dar um conselho, eu diria, Evanice, escute mais, né? Tenha menos ego, né? Seja mais humilde, porque pode ser que aparecessem mais oportunidades. Às vezes de conhecer pessoas, inclusive. Tá vendo aí? Segue o conselho, né, aqui da amiga, escuta mais. Sim. E assim está sendo um momento muito bom e eu quero agradecer a sua presença, agradecer aqui a nossa equipe. Você está vendo aqui como a nossa equipe é grande. Incrível. Competente, sim. E eu agradeço muito. Dizer que o nosso podcast é uma realização do CEA, Centro de Experimentações e Aprendizagem,
E temos um patrocinador oficial, que é a Fazenda Maria Quitéria, Ah, muito né? bem. Então, assim, a gente quer dizer que estamos sempre recebendo pessoas muito bacanas. Eu acompanho, Acompanha, inclusive eu pois gosto é, de que ver. bom, né? E aqui a gente está contigo hoje e eu estou muito feliz de te ter aqui, né? E para saber, assim, algumas coisas que, tipo, como começou a sua trajetória profissional na educação até chegar à direção do Cornélio Diógenes, da Escola de Tempo Integral. É, bom, como eu disse, eu sempre quis ser professora. Então começou com a Crisma, e aí, como eu me vi nisso, eu fui dar aula particular, né? Lá no meu sítio, dando de hora em hora, R$ 20 a hora. Inclusive, até hoje tem uma mãe que me agradece que eu ensinei a uma aluna com síndrome de Down a ler. Foi bem desafiador, mas enfim. E aí eu também agradeço muito ao professor Cícero, que foi assim um exemplo, uma referência para mim, me ajudou muito quando eu consegui uma vaga no Brasil alfabetizado. E aí comecei no Brasil alfabetizado, dando aula, passei 4 anos, e aí nesse interim, eu, de cara, depois do Brasil alfabetizado, apareceu a oportunidade, era a única, como eu digo, quem é mãe solo não pode escolher. Você já tem que entrar. A primeira oportunidade que apareceu fora o Brasil alfabetizado foi uma sala de inglês no ensino médio, sem eu nunca ter visto inglês. Mas eu disse, vamos. Foi desafiador, mas eu gostei do ensino médio. E aí eu me sentei e disse, não, tá na hora então de se organizar para ser efetiva, porque sempre tinha aquela angústia, né? Você, no Será que vou ser passado, contratado ou isso. não, E né? no passado, não é como hoje, que você é contratado, com um mês já recebe. Naquela época, você passava 2, 3 meses. E o dinheiro da feira, como fazia? E dinheiro de mototáxi e tudo. Eu disse. Então, como eu sempre soube que não era por intermédio, que não era apadrinhamento e que só dependia de eu estudar, eu disse: não, Evanice, vamos estudar para você ser efetiva. E aí eu fiz o concurso para professor do município, mas eu não queria deixar o estado também. Aí eu me lembro que eu pedi reclassificação por 2 anos, mas não podia pedir mais. E aí você tem que ser muito objetiva naquilo que você quer, porque quando eu assumi o concurso do município, eu pagava R$ 700 por mês para vir para o Luísa Távora. Né? Tanto que eu vinha de mototáxi meio-dia. Mas era preciso para eu não deixar o estado. Você dava aula em Nova Floresta, Isso, de era? manhã, De manhã. saía 11h30 da manhã de mototáxi para estar 1 hora no Luísa Távora, né? E uma coisa, se você tem convicção do sonho, né, você não descarrega isso em ninguém, essas dificuldades. Tanto que eu chegava em sala e era um momento muito bom com os alunos. Eu gostava demais dos alunos do Luísa, né? Peguei até turmas de 9º ano. Enfim, mas aí com 2 anos eu passei no estado e aí pedi para ir para a noite, para o EJA de novo, no município. Então, eu trabalhei por muito tempo, 300 horas, até me tornar coordenadora em 2018. E aí a gente é cedida, né? Mas então foi um percurso muito grande e você tem que ter muita convicção. Senão a gente tropeça e desiste, né? É bem complexo. Você também tem que gostar. Não quero romantizar, é difícil ser professor, é difícil estar na educação, mas ou você tem algum pertencimento ou você esgota mentalmente, né? Então a sala de aula, tanto que hoje às vezes eu sou até criticada. Estou na condição de gestora, de diretora, mas eu não consigo sair da sala, né? Em algum momento falta um professor, eu vou, porque é aquele lugar ali em que de alguma forma a gente letra, a gente conversa e a gente esquece até dos problemas, né? Então foi esse percurso de 2018 até 2024 eu estive na condição de coordenadora em Nova Floresta, em Feiticeiro, Gustavo Barroso Militana Paz, e em 2024 aceitei a empreitada de pegar a direção da Escola Cornélio Diógenes até hoje.
Que bom, né? Parabéns para o Cornélio, que te tem Muito aí como obrigada. diretor. Mas você me disse que, né, que antes de atuar, né, na gestão do Cornélio, você também construiu uma importante trajetória como professora do município. Né? Sim, Você disse que trabalhou no Brasil no Brasil alfabetizado, alfabetizado, foi onde teve a oportunidade, né, isso, foi, de atuar como professor e depois, com o concurso público, foi, você fez parte né, do grupo de foi. Muito professores bom. do município. Quais experiências desse período mais contribuíram para a profissional e educadora de hoje? Eu considero o município de Jaguaribe, pelo menos na época que eu estava, porque hoje a gente fica um pouco distante, não acompanha, sempre teve muitos momentos bons de formação, né? Eu me lembro que na gestão passada, que é dessa gestão, era com aquele instituto, acho que era IPA, ou é IFA, não me lembro bem. Os processos formativos e a rede de colaboração eram muito boas e contribuía bastante. Uma das coisas, inclusive, que também me fez crescer muito, todo o processo de formação do Brasil alfabetizado sempre foi muito enriquecedor, né? Eu não esqueço. E é por isso que a gente tem que aproveitar, eu sempre digo, a gente não pode ter esse ego, vou para uma formação, não me contribui mais, que eu já sou formada, já passei 5 anos sentada numa cadeira de universidade, não é assim, a gente aprende muito, muito, a gente aproveita. Inclusive, um dos meus líderes do Brasil alfabetizado, às vezes até me mencionava para outros colegas, né, dizendo assim, desse entusiasmo e dessa importância que a gente dá. Então, foi um momento formativo. O Luísa Távora foi a minha experiência da educação fundamental que eu tive, e assim, foi muito forte a gestão, né? A gente precisa, e agora lhe dizendo, de ter uma liderança que possa ser democrática, mas que tenha a firmeza, às vezes de dizer o não, às vezes de dizer isso não dá certo. Isso foi muito forte para mim e de ter esse apoio também para ter dignidade dentro de sala de aula. Eu me considerava muito confortável em sala para trabalhar com meus alunos, tanto que na minha época a gente conseguiu na Olimpíada de Língua Portuguesa, ser selecionada para a segunda fase. A gente acho que cresceu, foi 8 ou 9 pontos no SPAES em português, e Muito depois bom, né? eles me mandaram mensagens. Então, assim, foi uma experiência muito boa, né? O município, pelo menos o município de Jaguaribe, eu considero muito forte, né, na educação. Tu fala assim da escola Luísa Távora, que na época eu estava como gestora, né? Isso, A gente era uma escola pequena, né? isso. Feia demais a questão da Até que eu estrutura. Não, eu estou gostava. dizendo assim, porque o que a gente precisa, não tinha os investimentos que tem hoje, né? Vamos fazer uma Sim, reforma tal. Era a gente que pedia muitas vezes, mas assim, a parte pedagógica, a união dos é, professores, a gente fazia acontecer, sim, tanto na comunidade como dentro da cidade mesmo, isso. né? Era muito bom. E eu levei muito disso, né? Porque aí eu pedi, que era muito complicado de moto, eu pedi a transferência, né? Passei um tempo na escola Maria Eneida, também muito boa, né? E depois fui para a escola Ulisses Paranhos-Mar em Nova Floresta, muito boa também. Então, as três escolas em que eu vivenciei a educação de Jaguaribe, eu tive boas experiências, tanto pela liderança como pelos colegas, né? Que bom, que bom. Mas e o que a experiência da sala de aula te ensinou que nenhuma formação acadêmica é capaz de ensinar? O que que você aproveitou de maior para você? Isso eu jamais conseguiria aprender no banco lá da faculdade. A sala de aula me ensinou. Era uma coisa muito forte. Por exemplo, quando eu cheguei no Luísa, numa sala, os alunos, eles já chegaram e disseram, olha, eu já sei que você vai dizer isso, 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 isso. Eles desacreditavam muito neles. Então, uma coisa que me marcou muito até hoje é levar a leitura como transformação e eles passarem a acreditar neles, né? Você passa a não sentir a represália dos alunos. Eu me lembro, eu não vou dizer aqui não, mas tinha uma que todo dia ela me testava, assim, de querer me cancelar, de dizer piada, vem aqui, senta aqui, vamos ler.
É um processo lento, mas levar leitura, né? O Geraldi, ele diz muito isso, né? Que a gente que é professor precisa aprender a levar a leitura como fruição. A gente ainda tem uma mania muito grande de pedagogizar tudo. Eu quero levar um poema, mas é para ele extrair isso, é para ver isso, qual é o tema. Não, vamos levar por levar. Então, uma coisa que me mostrou de conseguir engajamento de aluno, respeito deles, é levar a leitura por fruição, a leitura pelo ato de ler. Isso foi me marcando e que ninguém ensina, né? De sentir a necessidade daquele aluno. Por exemplo, você vê um aluno que gosta de vaquejada. Você levar um texto de vaquejada, você engajou, ganhou aquele aluno, né? Às vezes, observar o aluno, né, em toda a sua amplitude, integralidade, isso é fácil, não é? Vai levar todo dia? Não vai, mais um dia e às vezes você ganha isso. E não se treina. Nós somos treinados para pedagogizarmos. É legal? Sim. É importante? Sim. Mas a gente precisa aprender o processo de letramento, de eu saber me comunicar, de eu saber dizer, de eu saber o que você gosta, o que o discurso é muito poderoso. A gente precisa tomar cuidado com o discurso, porque às vezes eu posso ser preconceituosa e lhe afetar, né? Então, ter essa noção de um discurso acolhedor, de um discurso democrático, social e que eu não infrinja a sua individualidade, isso é muito poderoso para um professor. E isso é assim, faculdade nenhuma ensina. Tem que ser a sua vivência, tem que ser todo o seu processo de conhecimento de sala, de vivência. E a escola nos dá essa Dá. oportunidade. Mas diz para a gente aí, como que a formação de mestra em linguística influencia em sua visão de gestão, comunicação e relacionamento dentro da escola e principalmente Vixe, dentro de uma escola de tempo integral? vixe, várias perguntas, né? Mas, primeiro, quando você passa por um processo de funilamento, de estudo, né, você acaba tendo alguns conhecimentos, principalmente eu que trabalhei análise do discurso, né? Então, eu, inclusive, indico para qualquer pessoa, estude análise do discurso, porque você aprende a fazer o outro não lhe atravessar, né? Em você também não atravessar o outro, né? E aí autores como Charrodot, Peixet, Foucault ensinam isso. Analise o discurso do outro, né? Então, a condição de estudar a linguística e dentro da análise do discurso me fez entender contextos justamente do que eu falei. Não é sobre mim muitos discursos. Às vezes, quando um aluno chega e diz um palavrão, não é para mim. É um desabafo e eu tenho que chamar sim, fazer o meu papel de gestora, chamar na sala, conversar, mas entender que aquele palavrão foi um desabafo do que ele viveu no privado, né? Então, essa análise do discurso e esse estudo dentro da minha pós-graduação me fez entender as diversas nuances discursivas e que a gente precisa trabalhar muito isso com o outro, né? Eu tenho que entender como é seu discurso, fazer o outro também entender. Se a gente, por exemplo, for conversar de política, em pouco tempo eu vou saber sua tendência política. O discurso é forte. E desmembrar discursos dentro de um mundo adolescêntico, né? O bullying. O bullying é um discurso muito cruel, mas é um discurso que tem demais no mundo adolescente. Adolescente é muito cruel quando ele quer. Ele manga, ele critica, ele cancela. Então, esse meu processo também me levou para a sala de aula, para os alunos, para os professores fazer refletir, né? Como é o seu discurso? Você faz ideia do quanto o seu discurso afeta o outro? É. Teve outro dia que a aluna disse assim, tia, a senhora tem razão. A gente só fala do corpo, né? Eu disse, você não fala se fulano chegou mal-humorado. Você fala que fulano chegou feio. A gente tem uma mania de analisar o corpo. Eu não analiso o seu sorriso, eu não analiso o seu olhar, se você está mal-humorado, eu analiso a sua roupa, a sua marca, seu celular. E isso me trouxe ter toda essa análise para entender. Às vezes, até quando um professor, às vezes, chega estressado ou chega triste. E assim, qual é um dos grandes desafios da escola? É o conviver. Se hoje Lenimar for ao Cornélio, der uma palestra, é ótimo.
Mas vá conviver todo dia? Não é simples, é por isso que a educação é tão desafiadora. Um médico atende um paciente e pronto, vai para casa. O advogado termina o processo pronto. Ali no supermercado, pronto. Nós não. A gente passa com um aluno 3 anos, por exemplo. É fácil? Não é. Essa convivência. E então, ou você resolve esses discursos, ou vai virando uma bola de neve de conflitos. Porque hoje em dia um dos grandes desafios também da escola é conflito. Conflito de ideologia, conflito de você pensa de um jeito, eu penso de outro, então vamos brigar. Porque eu nem aceito o seu modo de pensar e nem você aceita o meu. Então, o processo de estudo, de estudar o Charrodot, Foucault, o Pechet, foi isso, né? De entender. O Pechet diz muito isso. Se o que eu digo a você lhe incomoda, sou eu que tenho que mudar. Eu preciso. E veja, isso me faz, por exemplo, fazer que um aluno que tem nome social, eu preciso fazer o outro aluno entender. Se ele quer ser chamado de copo, ele vai ser chamado de copo, porque você tem que respeitar. Né? O nome social, por exemplo, é muito difícil na escola. O aluno, não, seu nome é assim no registro, eu vou te chamar assim. Né? Então, levar esse estudo também para a escola foi muito importante. Então, eu considero de grande valia, quero sim me aperfeiçoar, quero fazer doutorado para contribuir, não para estar lá na universidade. Eu quero retornar Trazer e para cá, trazer. E é né? uma coisa que eu vejo que é o que falta na educação brasileira. Porque toda vez que alguém é mestre ou doutor, retiram da educação básica. E é preciso que a gente tenha mestres e doutores na educação básica, para que se faça pesquisa, para que se pratique, para que se veja e pratique o que se estudou, o que se analisou, o que pesquisou. Mas há uma tendência muito grande, né? Se o mestre e doutor sai da educação básica, eu vou para o superior, né? E a educação básica fica nesse banho-maria de evolução. Eu lembro muito bem quando eu fiz o concurso há um tempão atrás. Aí era assim, quem tinha só ensino médio, só o magistério, né, Era, ficava no município, né, que era até o é, sexto ano. E quem tinha ensino superior ia para o estado, pronto. Olha, né, olha a segregação. né? Realmente. Agora disse para mim aí, voltando um pouquinho lá para o tempo do município. Uhum. Durante a sua atuação como professora da rede do município de Jaguaribe, houve assim algum projeto, uma turma ou experiência pedagógica marcante que fez você perceber na prática o poder transformador do professor? Eu tinha o projeto do Círculo de Leitura. Era muito forte, a gente trabalhava com justamente isso, né? De ter aquele dia. E tinha época que lá no Lisa, por exemplo, era o ventilador, lembra? E não é fácil ensinar um aluno a ser leitor. Porque a gente acha que ler é decodificar o sistema alfabético. E não é. Ler, quando você é um leitor, você faz silêncio, você se concentra, você presta atenção. Então, eu me lembro que até desligar os ventiladores, eu desligava e eles aguentavam, mas a gente fazia esse processo, né? E em cada sala que eu entrei, teve esse processo de leitura, e depois eu até apresentei para alguns os resultados da mudança de comportamento. Eu até fazia a anotação de quando eu entrava na sala a primeira vez e como eu saía. A quantidade de ocorrências diminui significativamente. A leitura tem esse poder transformador, embora todo mundo ache que é romantização, não é. A leitura é a nossa academia mental, assim como você treinar, você ganha músculo. Então, eu considero que levar esse processo de leitura, da leitura como fruição, da leitura como letramento, em cada sala foi bem importante. E assim, marcante mesmo, marca mesmo, né? Marca, Com porque eles certeza. leem, porque depois eles se lembram, né, de textos, né? Eu me lembro que numa sala eu levei aquele livro A Vida na Porta da Geladeira, da Cooper, da Alice Cooper. E assim, teve uma aluna uma vez que chorou tanto porque disse, tia, é minha vida, né? Porque a mãe só se comunicava por bilhetes. E ela disse, tia, eu nunca vejo mamãe, né? Então a leitura
A leitura tem muito disso, né? A gente precisa ser muito vendedor do nosso peixe. A gente precisa mostrar que tem que ter leitura. E qual, assim, existe assim alguma conquista, né, da escola Cornélio Diógenes, a escola integral, de tempo integral Cornélio Diógenes, que ele dá um orgulho especial, você enquanto gestora? Tem Hum. muitos. Embora tenha um profissional do estado do Ceará, que hoje em dia foi para uma fundação, né, que era o antigo secretário executivo do ensino médio do estado do Ceará, em que toda vida que tem resultado de SPAES, ele diz muito assim, né, cuidado com o ego dos resultados de uma avaliação externa, não é equinânime, né? Às vezes, uma avaliação externa, ela não mostra certos avanços. Eu tento muito trazer isso, ter esse processo de maturidade, que às vezes um resultado em um SPAES de Cornélio pode não ser tão bom, mas tem muita coisa muito boa dentro do Cornélio, né? Primeiro, uma coisa que me deixa muito feliz, nós somos selo prata, selo bronze na educação acolhedora, que tem alguns critérios, né, que é sobre o avanço dos alunos, mesmo com dificuldade, mas eles cresceram gradativamente, a questão das avaliações. Então, a gente é selo bronze como escola acolhedora, né? Não tem como falar de Cornélio e não falar de esporte, né? O Cornélio Diógenes é uma das grandes escolas referência dentro de Jaguaribe no esporte e é em todas as modalidades, né? Eu não tenho mais nem onde botar troféu. Não, inclusive alguns assim dos anos de 2000, 99, vamos estar aqui nessa caixa porque não cabe mais. Então, o esporte é muito forte lá, né? E a gente conseguiu também, quando você vê e respeita o aluno na sua integralidade, a gente consegue também muitas coisas. A gente está sabendo em primeira mão, a gente só fez uma postagem rápida. Nós temos alunos e professores que foram selecionados e estarão em outubro no Congresso Nacional de Educação, com diversos projetos de monitoria na matemática. A gente tem um protocolo anti-bullying que vamos apresentar no congresso, né? Que isso é muito forte, né? Nós somos a gente é uma escola que exige respeito, exige acolhimento, entender as diferenças. Qualquer coisinha que mexa com a sua individualidade é muito sério lá. A gente já chama e conversa, vamos resolver isso, né? Então, nós somos, eu cheguei numa dificuldade tão grande, por exemplo, do fardamento. É uma conquista muito grande. Nós somos a escola fardamento completo, 100% dos alunos. E diversas outras situações que um dia a gente convida, eu até convido, vá lá para ver, muito forte, né? A gente cresceu, inclusive, também, ano passado, 9 pontos em matemática no SPAES, crescemos, acho que foi 3 ou 4 em português, e a gente vem muito nessa luta, sempre com a humildade de entender que o nosso papel não é sensacionalizar resultados numéricos. A gente quer muito mostrar a evolução do nosso jovem, né? Que ele entrou com algumas dificuldades, que saiu com esperança de dias melhores. Um aluno que chega desacreditado, achando que nem vai fazer o Enem e ele vai fazer o Enem, já é uma evolução enorme. Com certeza. Fazer o aluno E acreditar, né? valorizar, né, Sim, cada coisa positiva que o aluno tem faz com isso. que isso Muito cresça, né? forte, sim. Mas aí tu fala muito na questão do trabalhar com o aluno. E o que você faz para motivar professores, servidores, para motivar a sua equipe? A gente tenta, eu digo muito, inclusive, para a equipe, né? Gente, às vezes, e quando você lida com adulto, a gente diz muito carinho, né? Essa questão do tete a tete, a gente resolve mais em privado, né? Com alguma social. A gente tenta lá dar o máximo de dignidade, que não é simples em um mundo, em uma escola de tempo integral, né? Então, por exemplo, a dignidade de você estar de planejamento, seu planejamento é garantido.
Faltou professor? Gestão. Nós temos uma equipe de alunos monitores e protagonistas que nos ajudam, mas o professor tem a garantia do seu planejamento, sem que seja preciso estar cobrindo o professor, né? Um dos acolhimentos que a gente mais considera válido, né? A gente também faz momentos, né, de social. Outro dia a gente foi para Canoa Quebrada, né? E sempre tendo esse entendimento do diálogo, de conversar, de fazer momentos. Hoje, por exemplo, enquanto todas as escolas estavam com aulas naturalmente, minha equipe do Grêmio esteve de manhã com toda a equipe de alunos, juntamente comigo, e todos os professores estavam em uma sala recebendo um momento sobre saúde mental, sobre bem-estar e inteligência artificial, né? Então, são essas dignidades que a gente tenta dar, mesmo pequena, porque não é fácil, né? Para tentar dar um gás, para tentar fazer com que essa equipe entenda que a gente está junto, que a gente está de mão dadas e que a gente tenta ao máximo. Mas A gente tem assim um protagonismo muito forte no Cornélio, né? Às vezes eu brinco com os meus professores, eu disse, gente, se vocês quiserem, um aluno nosso arranca uma plataforma da Petrobras, porque o nosso jovem, ele não tem falta de pique para qualquer projeto que a gente empreite lá, né? Então, assim, hoje, Lenimar faltou. Fulano, vem aqui, vamos junto, o que que a gente pode? Eles já vão procurar um livro, eles já vão procurar uma atividade, vamos aqui, vamos estudar. É por isso que eu convido a comunidade de Jaguaribe a entrar ao Cornélio. São alunos incríveis, protagonistas e que eles só tentam todo dia dias melhores. você falou que começou jovem, né? Tal, e eu considero você uma gestora jovem, uma Ah, pessoa muito obrigada. jovem, né? Aí me diz uma coisa, o que que uma gestora, quais são as competências necessárias para uma gestora, né, desenvolver projetos bacanas Uhum. dentro de uma escola de tempo integral, com adolescentes, É. né, com professores, o que que você, enquanto gestor, precisa ter? É porque assim, eu sou tendenciosa, tem que ler. A primeira coisa. Hoje em dia, a gente não consegue fugir, para ter credibilidade, de ler sobre gestão democrática, que é o que os atuais documentos educacionais sugerem, né? Nessa gestão democrática, diálogo é primordial, né? Então, você precisa ter essa maturidade do diálogo, né? E precisa também ter esse estudo e a maturidade de conversas difíceis, de dizer um não, de entender. Eu estava outro dia eu estudei com a equipe essa diferença até de uma gestão pública para uma gestão privada. A gestão pública ela está a serviço do Estado, do coletivo. Embora eu pense em um problema que envolve o individual, mas qualquer coisa que eu for fazer na escola afeta o coletivo, né? Então é preciso ter objetivos claros, metas muito definidas, né? Nunca deixar o dito pelo não dito, não dá certo. Você achar que o tempo vai resolver. Não deixe. Nunca achar que do tanto de um grão de areia algum probleminha não vai influenciar. Vai influenciar, né? Então é esse processo lento e que aos poucos você vai ganhando essa credibilidade, né? A gente conquista, ninguém manda em ninguém. Eu tento muito pregar isso, eu não mando em ninguém. A gente precisa entender que nós estamos em uma instituição e que cada um tem sua função e seus protocolos a seguir, né? Esse ego de que eu mando, jamais. A liderança, pelo contrário, né? Você que já foi animar sabe, a gente é escudo. Quantas coisas chegaram até você que os professores não sabem e que você entrega muito mais brandamente, entregou, né? Às vezes alguns problemas que chegaram até você, seja de responsável, de aluno, seja do sistema, seja dos nossos chefes, né? A gente leva mais brando para o aluno, leva mais brando para o professor, né? O líder é aquele escudo mesmo, é aquele intermédio. Essa noção
que você tem que ter de liderança, de produção junto com os outros. Agora, diz aí, muito além do ensino, né? A gente escuta muito isso, a escola vai muito além do ensino. O que que isso significa para você na prática? Eu não quero romantizar jamais, mas assim, ensinar hoje em dia na escola é uma das missões, mas tem várias outras. Tem o acolhimento, tem o acesso às oportunidades, mostrar caminhos, né? Entender o contexto do outro, letrar, né? Então, em um mundo juvenil em que eles às vezes não acreditam, se você fizer o aluno acreditar no seu potencial, já vai muito além do ensino. Né? Então é preciso fazer hoje, e não é trabalhar como coach, que eu não sou a favor, mas é tentar fazer nesse aluno acreditar que sim, dá para você ir fazer Enem, dá para você fazer um vestibular, dá para você pensar em sair de Jaguaribe, né? O nosso jovem, é como eu lhe disse, hoje em dia ele tem essa dificuldade para pensar nesse futuro. Não por maldade ou por desleixo, mas ele é como se fosse treinado a não querer pensar. E infelizmente, esse mundo de TikTok, esse mundo de redes Tudo muito sociais entrega esse rápido, né? imediatismo. Mas me diz uma coisa, como é que o Cornélio, né, a Escola de Tempo Integral Cornélio Diógenes, trabalha o projeto de vida dos estudantes para que eles consigam enxergar as possibilidades no futuro? A gente primeiro precisa seguir, né? Toda escola hoje estadual tem o programa diretor de turma, o projeto diretor de turma, que por si já tem projeto de vida. A gente tem um itinerário formativo que se chama Núcleo de Trabalho de Projeto de Pesquisa, que trabalha projetos de vida. Então, dentro desse inteirinho, a gente tenta ao máximo trazer diversos exemplos, diversos contextos, entregar para o aluno, mostrar e dizer assim, ó, tá aqui as coisas em que vocês podem. Uma das coisas, por exemplo, que a gente tentou ao máximo, que uma vez eu sofri uma experiência de que eu dava aula, eu dava um curso de redação para o Enem, e esse aluno disse assim, tia, eu quero fazer fisioterapia. Eu disse, tá bom, então vamos tentar. Então eu tentei ao máximo, a gente trabalhou, fez simulado e tudo. Quando o Enem passou, eu fui para o SISU, a gente escreveu o aluno, ele passou para Mossoró. E aí, quando ele passou, que eu chamei a mãe disse, não, ele não vai não. Porque é caro, porque é isso. Então a primeira coisa, por exemplo, que a gente faz é chamar a família para dizer, olhe, você não vai gastar tudo isso com seu filho, se ele for fazer faculdade em Pau dos Ferros, se ele for fazer faculdade em Mossoró, se ele for para Fortaleza, né? Tem alunos que, inclusive, às vezes acham que vão gastar rios de dinheiro. Não é assim. A universidade pública tem investimento em política pública justamente para o aluno de vulnerabilidade social. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz para isso é chamar a família. Dizer, ó, você vai gastar isso, você vai precisar disso, mas o aluno vai receber isso. A gente, inclusive, chamou um aluno que era muito bom em educação física e disse, olha, eu, por exemplo, tenho metas. Todo ano eu tento entregar para a sociedade um professor de português, né? Então, eu chamo, a gente procura, né, conversa, eu disse, olha, gente, hoje em dia, na política atual, o governo lançou o programa, se você passar para professor, você já recebe uma bolsa. Então, são essas informações, são essas noções de contexto que a gente... O acesso à informação. Porque eles, às vezes, eles pensam que é coisa de outro mundo. A Estar na universidade é coisa de faculdade. outro mundo, às vezes. Porque são Então, poucas entregar as esse discurso de oportunidades, né? mostrar visitas à universidade, chamar empresários, chamar palestrantes, é muito urgente para que ele entenda que ele pode acreditar em dias bem diferentes do que ele às vezes pensa para o futuro. Você falou aí que a questão de muitas vezes o aluno, ele até passa para a faculdade, Uhum, né? E que a escola faz toda essa articulação, mas que a família vê é em isso. primeira mão a dificuldade pelas questões financeiras, né? Uhum, De custear esse aluno em outra cidade, que é sempre mais difícil. é.
Mas eu queria que você deixasse. Que mensagem você deixaria para essa família, para os pais, né, que são responsáveis, que muitas vezes só enxergam a escola como um lugar de ensino de disciplinas, mas não passam a ver a escola como um espaço de abrir portas Sim. para a universidade. O que você diria para esses pais hoje? A primeira coisa, a gente convida, vá à escola, converse com a gente, né? Para a gente sentar, para a gente dizer, olha, todo mês, talvez seja isso aqui só que você precisa disponibilizar e mostrar as diversas políticas públicas atuais que existem para um jovem estar na universidade pública. E eu digo a eles, vocês às vezes deixam que o filhinho de papai pegue sua vaga, né? Porque desde o ano de 2013, eu não tenho certeza do ano, foi instituído 50% das vagas para pessoas de baixa renda. Às vezes o jovem nem tenta. O responsável às vezes nem tem noção também. Acha também que. Então, à medida em que a gente conversa com o aluno, a gente também quer conversar com o responsável. E de dizer isso, é possível seu jovem fazer a formação, seu jovem ser advogado, ser engenheiro, educador físico, professor. Né? Então, uma das coisas em que a gente mais faz é vem até a escola e converse com a gente, tente entender. E eu acho que escola, eu digo muito quando eu mando os áudios no grupo dos responsáveis, é uma conta que fecha e não tem como não dar certo. Se escola e família se juntar para pensar no projeto de vida do jovem, não tem como dar errado. Essa conta fecha mesmo, né? Fecha, fecha. Agora diz para mim, para a gente encerrar, né? Ah, Eu gostaria que você deixasse uma reflexão para os estudantes que hoje sonham com um futuro melhor, mas ainda enfrentam dúvidas, medos ou dificuldades, para continuar acreditando em si mesmo, né? O que você é. diz para esses jovens? Eu não sei nem se tem algum aluno assistindo que vai dizer assim, ah, meu Deus, a Ivanice diz isso direto, né? Mas primeiro, para se tranquilizarem com a pressão da sociedade, para sentarem e poderem ter a liberdade de escolher, porque o jovem também ele sofre pressão. Às vezes os pais querem ir esse caminho, aí a juventude quer esse, a sociedade quer esse. A primeira, para se sentirem tranquilos, para dizer aos pais, para dizer a nós o que querem, eu digo muito a eles. Digam o que vocês querem, o caminho, e a gente pode ajudar muito mais, né? Depois, não tenham vergonha do que querem ser. Seja fazer faculdade, seja já entrar no mercado de trabalho, seja abrir um negócio, né? Acabem com isso de vencer na vida, né? Todo mundo já venceu de alguma forma se tem saúde, se está bem com a família, né? Se tem o acesso à escola, né? Então, a reflexão que eu trago para o jovem é acredite. Acredite no que você quer ser e encontre mentorias, pessoas e acessos. É preciso o jovem conversar. Ele, às vezes, fica só para si. Eu digo muito a eles. Por exemplo, Lenimar, jovem, 17 anos. Se você não me diz que quer fazer direito, eu não sei onde posso lhe ajudar. A gente, Lenimar, tem uma coisa que a gente precisa muito hoje do jovem, que ele fale, que ele nos diga o que eles querem. Porque se eu não sei para onde você quer ir, eu nunca vou numa estrada aí sem fim, né? Então é isso, cheguem para nós, conversem. E assim, eu sei que a sociedade no geral, a gente sabe dessa descredibilização com o professor, né? Hoje em dia eu estava até conversando com o professor sobre isso. Mas o Paulo Freire diz: o professor é o único profissional que, se pudesse, daria todos os seus segredos de profissão, né? O médico vai lhe pedir um exame, só pede. Não diz por quê, às vezes, né? O advogado resolve seu problema. Mas nós, se a gente pudesse, a gente daria para o aluno tudo o que a gente aprendeu, né? Então, uma coisa também que eu digo muito para os alunos, confia em nós. A gente quer demais o bem dos nossos alunos, né?
Eu acho que a gente só quer o bem mesmo, né, Demais. A gente deles. quer muito bem aos nossos alunos. A gente quer o bem deles, né? A gente quer. E às vezes a gente fica de mãos atadas porque eles acham que a gente está sendo moralista, que a gente está perseguindo. Eu digo, meu filho, enquanto eu estiver atrás de você, é porque eu estou preocupada com você. Que bom. Que apareçam mais gestoras Sim. preocupadas, que se sintam, vamos dizer assim, donas como mãe, né? A gente não Uhum. é mãe, mas a gente, quando a gente quer o bem, É, né? Esse ser proteger esse aluno, querer o bem dele, um futuro, mesmo que não seja tão distante, que apareçam mais gestores assim, que possam atuar nas se Deus escolas, quiser. né? Mas eu quero dizer que muito obrigada, Evanice. Nós Obrigada também. chegamos ao nosso horário, né, de finalizar o nosso encontro. Eu quero lhe agradecer por compartilhar suas histórias. É sempre um prazer. E é muito bom saber que a gente teve uma boa relação. Eu tive Sim, medo de sim. você dizer que eu era chata Não, que como gestora, não. mas foi muito bom. É muito bom rever você e saber. Eu sempre fico sabendo de coisas bacanas Ah, do que bom. seu que você desenvolve lá na escola, né? A gente tem muito aquela coisa de dizer lá da nossa região, que de qualquer Aham. maneira a gente Sim. é de uma mesma região, É. né? Então, assim, é um prazer saber que você está fazendo um trabalho bacana. É gratificante ver que alguém está desempenhando um papel tão bacana como você tem feito lá frente à escola de tempo integral Cornélio Que Diógenes. bom. Então, eu quero lhe agradecer e dizer assim que continue orientando os jovens, né, e criando oportunidades, porque esse é o papel da Sim, escola, é criar oportunidades, porque talento muitos têm, outros encontram no é. meio do caminho, e a escola está aí para isso. E Sim. muito obrigada, Eu tá, que por você ter agradeço o vindo. convite, espero ter contribuído, né? E jamais de chata, né? Esse processo, a leitura traz isso da gente entender o papel de cada um, né? E principalmente hoje na condição de líder, a gente sabe. Infelizmente, às vezes tem essa adjetivação do chata, mas ninguém sabe o que houve de decisão para a gente ser chamada às vezes de chata, né? Essa firmeza, e que isso com certeza é o que faz a sua identidade chegar até hoje, o seu nome, né? Que é muito forte dentro de Jaguaribe. Eu acompanho o seu trabalho e que bom que mesmo não estando hoje como gestora numa escola, você contribui muito para o letramento e a educação de Jaguaribe. Isso é muito forte, né? Da gente sempre ter essa missão, essa utilidade. Que bom. Muito Obrigada, obrigada. querida. Se Em Deus outra oportunidade, a gente pode se encontrar por pode aqui, sim, né? E sociais, eu né? fiquei muito feliz de saber quanta coisa boa é feita lá na escola, Sim, a né? gente Com convida, os... né? É muito bom, é uma energia muito boa, é uma equipe de professores muito boa, né? Graças a Deus, toda a equipe, e que a gente todo dia luta. Eu digo muito. Não há. Não me diga que nenhuma escola está um mar de rosas. Lidar com gente não é fácil. E com adolescentes. Outro dia eu brinquei com os pais. Gente, se você imaginar aí 45 filhos, vocês tendo, né? Imagine, nós somos, nós professores, somos a única profissão que atendemos 45 clientes de uma vez. Então a gente pede, ter uma empatia com os professores, não é simples. Um advogado é um por um, o médico é um por um, vai ali no supermercado, é um por um. Nós atendemos de uma vez 45 clientes. Né? Isso não é simples. Então, assim, muito obrigada pelo convite e que a gente possa ser sempre parceria, né, no mundo de redes, né, entre professores, né, entre gestores, entre escolas. Tudo o que a gente pensar em parceria, o jovem só tem a ganhar. Como vocês veem aí, eu acho que ninguém melhor do que ela para dizer isso, né, para a gente, para trazer esse recado. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até agora e dizer que no próximo encontro a gente vai ter alguém também muito especial, porque aqui você pode. Muito bom.